Bem, este conteúdo é de maneira. A gente vai trabalhar aqui de maneira educativa, a ensinar para vocês algumas coisas, tá? E o porquê da capa é porque, de fato, não são todos, mas uma grande parcela dos corretores me irrita profundamente. E, obviamente, eu vou colocar aí na tela de vocês já devem estar vendo, né? A matrícula de uma área protegida, os dados, né? Aliás, com proteção aos dados, porque eu vou falar dos aspectos técnicos da matrícula e talvez alguma coisa eu vou discorrer a respeito da área. Vamos lá. Então, nós temos aí um terreno situado no bairro, que eu não vou mostrar qual é, pelos quarteirões formados das ruas tal, que também não vou aparecer. Escadaria, lote da quadra J, medindo 19 metros de frente ao norte, para a rua que, né, enfim, que confronta com a rua tal. Frente, medidas distante 17, e assim vai, tá? Essa é a descrição da matrícula. Então, assim, cita-se desse jeito o lote, mas a gente não tá vendo uma inflexão de ângulo, a gente obviamente não tem aqui a apresentação de um posicionamento global. Alguns técnicos vão criticar. Ah, mas o posicionamento global também não é o correto, tem que ser arbitrado por dois equipamentos para tirar a distorção entre um e outro. Ok, tem isso. Mas a norma de 2022, ela compreende que é interessante que a gente coloque as informações também de posicionamento global. Por que eu chamo atenção para isso? Porque, obviamente, se vocês tiveram olhos mais atentos, vocês viram que aparece ali a cidade em questão, o dia, né, a data em que foi feito este documento, e aparece ali, ano 89. E se a gente olhar para o restante da descrição, são informações pobres, tecnicamente, a respeito da área. Não se comenta nesse lote aí o desnível que tem, enfim, até porque o que se categorizavam como informações de lote na época não era necessário esse tipo de descrição. Hoje em dia, a descrição de um imóvel, ela é do tamanho onde aparece ali a procedência, compra e venda, transmitente, adquirente, o discorrer a respeito, o memorial descritivo que geram as informações de uma área, são informações muito maiores do que essa, é no mínimo o dobro ou o triplo. O porquê do meu questionamento aqui, da minha certa indignação quanto aos corretores? Esta aqui é uma área a compra é de um corretor. E agora o que eu tenho que comentar com vocês? O corretor, mesmo informando a ele, olha, lembrando que tu é uma pessoa que comercializa isso, que compra e vende imóveis, ou que vende para outros, eu recomendo que tu faça retificação dessa área. Por quê? Obviamente por uma questão de, no futuro, não muito distante, essa área passa a valer mais por não ter essa incomodação. Mas aí o que acontece? O pessoal entra num ouvido e sai por onde quer. O pessoal deixa de fazer isso aqui e no futuro passa o abacaxi para outro cliente. Em algum momento isso aqui será exigido. E eu já apontei para ele, cara, é norma desde 2022, o ano é 2026 agora. Então imaginem vocês, isso já está em vigor há 4 anos. É óbvio que em algum momento isso vira lei, e aí no momento de transmitir isso a alguém, e aí vocês vão pensar, tá, mas e quem sabe o cara comprou isso para morar lá perpetuamente? Pode ser que ele nunca precise passar, mas no futuro, mesmo para seus herdeiros, será transmitida essa área para alguém, mesmo com a não estada da pessoa aqui, óbvio, em vida. O que vai ocorrer no futuro? Isso aqui vai se tornar um abacaxi na mão de quem herdar isso. Porque daí de qualquer maneira vai ter que fazer. E outra, não é porque a lei entra em vigência com cheio de aspas, onde, tal coisa não precisa agora. Em algum momento vai necessitar. Aí o cara trabalha com isso, é a matéria-prima dele, é o como ele lida com os sonhos. Aí, óbvio, tá? Vou apontar aqui. Existem informações que foram tampadas em branco e outras em laranja, né? As em laranja são as mais delicadas. Em branco eram as coisas assim que, tá, isso aqui não tem problema, a pessoa tá em branco, então não tem como vocês ver. Mas o que eu sei assim que não é tão delicado. São nomes das pessoas que compraram na época. Obviamente, lá quando a gente for olhar nas últimas folhas, essas pessoas nem são citadas mais. Isso aqui já passou pela mão de outras pessoas em outra época, afinal. A primeira transcrição dessa área é de 72. Isso tem mais de 50 anos. A última transcrição tem quase aí seus 40 anos, é de 89. Então a gente está falando 50 anos ou mais e 40 anos, basicamente, de uma matrícula. E aí nunca o pessoal vai atualizar, vai deixar assim a esmo. Até que um dia isso aqui é uma bomba empurrada no coração de outra pessoa. Então, eu acho isso assim de uma falta de comprometimento com o próprio trabalho da pessoa, né? E isso que eu orientei. Eu fui contratado para a parte do tridimensional, as curvas de nível, e eu comentei com a pessoa, cara, acho importante que tu faça, tá? E cara, entenda qualquer gênero, ok? Eu falo isso para homens e mulheres. Mas eu comentei a respeito, acho prudente, até porque tu trabalha no ramo, que tu faça. Não é uma coisa que tu pode deixar passar, um dia vai fazer falta. Mas sabe o que é o problema do brasileiro em geral? É aquela coisa do, isso aqui é bobagem. Não dá nada, eu faço negócio assim mesmo. E aí nós temos
desqualificação, obviamente, por parte dos técnicos, que daí, na primeira objeção, não sabem argumentar com o cliente, não sabem vender o trabalho. É de dizer, cara, tecnicamente tu tá errado. Tá, e aí o que acontece? Mais uma vez, vão lá e baixam as calças e vendem o seu trabalho por menos do que deveria. Aí uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, traçando um paralelo. Nós tivemos que orçar um frete de um equipamento básico, tá? Uma máquina de lavar e um colchão. A distância, em mais ou menos uns 150 quilômetros. O pessoal nos cobrou R$ 1.200 para fazer um frete. O que eu vou falar para vocês agora? Eu vou desqualificar o serviço da pessoa? Não. Mas o que eu tenho que traçar como paralelo? Existem pessoas na topografia cobrando 300, 500 reais, 700 reais para um levantamento. Agora vamos falar sobre parte técnica, tá? Porque a maioria das pessoas que me assistem aqui não são compradores de imóveis, e sim técnicos. Mas isso serve para ambos, tá? Quem pretende comprar uma área, e aí já saiba que esse tipo de descrição aqui compromete o teu futuro, a venda. Isso aqui é um problema pro futuro, que não adianta tu ficar adiando, uma hora ou outra é inevitável, tu vai ter que arrumar isso de qualquer maneira, tá? Porque tu não pode passar essa bola aqui pra frente do jeito que ela tá quadrada, ok? E também para falar a respeito de, se uma pessoa que faz frete, ela transporta um produto de um lugar para o outro, não necessita carregar nota fiscal, né? Então ela vai levar de um ponto A para o ponto B. O cara cobra um frete a R$ 1.200, por que os técnicos não começam a melhorar os seus argumentos na hora da venda? E param de cobrar um valor esdrúxulo? Porque o pessoal não sabe, o pessoal acaba não esquecendo um detalhe. Eles não se comprometem com as áreas. Eles não sabem que eles respondem tecnicamente pela área. E que, por exemplo, para retificar esse lote, tu vai ter que colocar uma ART, uma TRT, algum termo de responsabilidade. E o teu lastro com a pessoa, a tua fidelidade ou o que tu fez, ela ou se perpetuará até que outro técnico faça o levantamento, ou pelo menos entre 5 a 15 anos, tu tem algum vínculo com a pessoa dona do lote. Então, para técnicos, a primeira coisa é, sim, tu vai, na maioria dos casos, tu vai colocar um termo de responsabilidade, seja ele qual for. Né? E tu tem responsabilidade sobre o levantamento, sobre a área. Então, como é que tu vai cobrar um valor pífio para um levantamento? Ponto 1. E ponto 2, focando em clientes e corretores. Por que vocês adiam um problema e ficam passando essa bola para alguém? Aí fica sempre aquela coisa, daí na venda, né, na compra e venda eu resolvo isso. Cara, não. Porque é uma coisa que eu acho burra, né, por parte de quem adia isso. E tenho que tecer essa crítica. É um comentário, na verdade, é uma ideia. Se hoje isso aqui te custaria, vamos lá, retificar essa matrícula custaria entre 1.500 a 2.000, dependendo do lugar também. Tem gente que o mercado lá compreende cobrar R$ 500. Não é o caso aqui da nossa região. Tá? Não, pelo tanto de incomodação que isso aí dá e as idas que tem que ser feitas até o registro, porque as pessoas do registro, não estou chamando elas de incompetentes, mas elas que estão no balcão, elas te dão a fé pública em nome do registrador. E vejam bem, é um vespeiro que eu vou falar, mas tem que ser dito, é a verdade. Essas pessoas, elas estudam direito. Lá elas têm algumas cadeiras do direito imobiliário, ok? Elas assinam e te dão fé pública. Como elas não compreendem todas as leis e normas a respeito do direito imobiliário, elas exigem ao pessoal do balcão, que na maioria são mulheres, por isso eu me refiro sempre ao feminino. De 100 pessoas que me atenderam, hoje eu vi uma no balcão que era homem. Então, as moças que estão lá atendendo, normalmente elas não têm a competência técnica para avaliar isso, e elas não são advogadas. Tá? Então elas não têm nem a formação técnica e nem a formação como bacharel. E eu não estou as culpando disso, apenas é uma informação. Só que elas são cobradas para exigir da gente algo que elas não compreendem. Aí, logicamente, elas vêm lá, por exemplo, na cidade aqui que compreende essa matrícula, Novo Hamburgo. Quando a gente chega lá, elas pedem umas coisas assim estapafúrdias, de 1973, da Lei 6.015, que tá errado. Porque a norma sobrepõe, a norma de 2022 sobrepõe o que elas pedem. Aí a gente vai lá e coloca malha de coordenadas. Se tu tem malha de coordenadas, tu não precisa colocar o norte. Lá, aquele que a gente simboliza lá com a rosa dos ventos. E tá na norma. É lei federal. Independente de ser lei ou não, existe uma norma, existe uma EBNT para aquilo. Só que daí tu é obrigado a fazer o quê? Uma prancha pro dono, para entregar aqueles insumos que tu sabe que a norma exige. Tu tem que fazer uma peça técnica para o registro, ou seja, uma outra prancha de desenho para o registro, atendendo aos pedidos estapafúrdios e fora de norma, que o registrador que não vê nenhum documento, mas ele te dá a fé pública, ele diz que assina, mas aí são as pessoas do balcão que pegam ali a tua assinatura e pegam a suposta assinatura dele, que não existe,
Tá? Então as pessoas do balcão se passam pelo registrador. Então, assim, ó, é uma burocracia maluca, demasiada, ridícula, mas é o que a gente tem que fazer, né? E nós temos que respeitar esse rito, porque tem alguém lá que é bacharel, que é o dono do registro. Né? E fora os emolumentos, o quanto custa. Só que essas pessoas elas não têm, como eu já falei, a competência para exigir isso. Beleza, é parte do jogo. Só que daí agora o mais absurdo, o cliente, o corretor, ou seja, todo mundo empurra isso aqui com a barriga, ou seja, empurra um problema, que no futuro vai custar 5, 10, 15 vezes mais caro. Aí quando o técnico chega lá e olha assim e diz, cara, isso aqui vai custar, sei lá, vou chutar que no futuro isso vale a 10 mil. Ah, 10 mil do cara, meu Deus, mas tu tá mais caro do que não sei quem lá, o fulano de tal, que às vezes é funcionário público, tá na prefeitura, não deveria fazer esse trabalho, sendo que ele é servidor da mesma cidade. Ele faz um juramento quando ele assume o cargo público. Mas aí o que fazem? Esses caras, que na minha opinião são os que ferram mais ainda a nossa classe, vendem o serviço deles a 300 e 500 reais. Aí a gente que tá tentando, que vive somente disso aqui, e que tá tentando fazer um trabalho mais correto do que o deles, né? Afinal eles são servidores, eles deveriam servir ao município, e não fazer trabalho privado ao civil comum. Mas não. Eles vão, é assim, é uma roda que faz tudo errado. Os corretores vendendo casa quase pegando fogo, que isso aqui, com certeza essas medidas não são mais as verdadeiras. Ainda mais quando a gente vê uma medida 19.00. Isso aqui não existe. Na topografia isso não existe. 17.40 cravado, não existe na topo. 18 cravado, não existe na topo. 25, 28 e 40 redondinho, não existe. Isso aqui foi, com certeza, quando foi planejado. Agora, o que foi executado e o que está lá na área, com certeza não confere. Mas é aquela coisa. Eu entreguei pro pessoal o plano altimétrico, né? As curvas. O pessoal bateu no peito, né? Isso a gente vai fazer depois, não dá nada. Então tá, vai vendo. Aí a hora que estourar a lei, cara, eu vou encher o bocão aqui para falar para qualquer pessoa. Eu te avisei. E aí, desculpa, para alguns que eu sou mais, assim... Eu tenho um monte de amigos, familiares, amigos que trabalham com a corretagem. Eu vou encher o bocão e dizer, são burro, por que não me ouvem? Não, mas é aquela velha história do que é poupar, é a economia burra aquela. Mas enfim, não sou eu que sou o detentor, o dono das áreas, né? Isso aqui, se no futuro for retificado ou corrigido, por exemplo, quem tem quase que as retomadas por não pagar IPTU e precisa regularizar o imóvel, que daí é outro abacaxi, né? Isso aqui vai fazer muita falta, tu não ter ele adequado. E eu não estou falando do levantamento, eu estou falando da descrição do lote. Colocar as coordenadas, colocar posicionamento global em cada vértice. Eu vou fazer agora, momento merchandising. Corretores, por favor, comprem o meu curso aqui embaixo. Pelo seguinte, para parar de falar tanta bobagem no ramo de vocês. Entusiastas que pretendem comprar um imóvel, tem um curso aqui embaixo na descrição que demonstra a vocês para não caírem nessas bobagens também, nesses papos de corretores. Porque, de fato, eles são técnicos de transações imobiliárias, supostamente, mas muitas das coisas a quais eles falam ou apontam para vocês é fora da norma ou fora da lei federal, e quiçá a lei municipal, que geralmente é mais pesada, né? Não é tão branda quanto a lei federal. Geralmente ela sobrepõe a lei federal. Então, para que vocês não caiam nessas valas, nesses papinhos furados aí, de corretor, de imobiliária, que também vai lá e baixa a comissão, vendem as coisas do jeito errado. Tem uma cartilha a ser respeitada, mas o brasileiro ele adora ser contraventor. E aí o engraçado é que esses mesmos caras depois têm a pachorra de falar sobre política, né? E deixando essas bolas aí, assim, picando, sabe? Isso aqui tá errado, gente. Tá? Manter isso aqui do jeito que tá, uma matrícula de 1989, com a descrição que a gente sabe que tá errada. Eu fui lá medir. Eu sei que essas medidas não batem com a realidade. Mas é isso. O cara prefere empurrar um abacaxi. Sabe por quê? Porque provavelmente não é no dele que vai estourar. Mas ele vai passar isso para alguém. Aí é justo, agora coloquem-se no lugar de quem está comprando o terreno. É justo tu comprar um lote sabendo que as medidas estão erradas? Sabendo que tu supostamente comprou tantos metros quadrados e não tem... E outra, nem cita aqui metros quadrados, né? Mais um erro. Mas é que na época permitiam. Na verdade, sim, ó. Cara, permitiam tu medir com corda, isso aí, com trena, que dá barriga, dá medida falsa, né?